Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Pode Engravidar. Um podcast que tem como objetivo desmistificar os tratamentos de infertilidade. Muito prazer, eu sou o Dr. Fábio. E eu sou a doutora Eleonora e nós somos médicos especialistas em reprodução humana. Na verdade, nós somos um casal que ajuda outros casais a conseguirem engravidarem, conseguirem estabelecer o sonho da paternidade e da maternidade. Muito bem, Leonora, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Quando eu devo procurar alguma ajuda para engravidar? Eu estou tentando há quanto tempo? Há 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Quando eu tenho que chegar e olhar para o meu marido, o homem olhar para a mulher e dizer, tá bom, quando que eu devo procurar? Existe algum tempo, não existe algum tempo? O que a senhora me fala sobre isso? Bom, existe sim um tempo e é bem interessante porque a gente vê no dia a dia os dois lados, né, da moeda. A gente vê aqueles casais que ficam muito ansiosos quando começam a tentar engravidar e aí o que acontece? Passa 3 meses, eles já estão desesperados ali, meu Deus, não está dando certo, então eu não vou engravidar e já estão naquele desespero. E por outro lado, a gente tem aqueles casais que vão deixando e quando vê já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos e aí eles, opa, peraí, vamos fazer alguma coisa. Bom, mas o que a gente tem que levar em consideração, né? Existem algumas estatísticas que nos dizem que a maioria dos casais vai engravidar depois até 1 ano de tentativa. Então, a gente sabe que o quê? Mais ou menos, em torno de 82% dos casais que estão tentando engravidar vão engravidar até 1 ano de tentativa. E até 2 anos, isso vai para mais ou menos uns 93%, 95% dos casais, tá? O que isso se traduz no nosso dia a dia, né? Como é que a gente orienta os casais? Bom, a idade da mulher é um ponto fundamental para a gente pensar, vamos aguardar 1 ano ou não vamos aguardar, tá? Então, se a mulher tiver até 35 anos de idade e ela não tiver nada da parte ginecológica que ela já saiba anteriormente, ou o marido da parte urológica que ele já saiba anteriormente, eles sim podem aguardar 1 ano. Eles vão ter 1 ano de tentativas. E o que é a tentativa, né? É ter relação de 2 a 3 vezes por semana, de preferência um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não, sem ter nenhum método contraceptivo. E por que um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não? Porque daí vai dar chance de que qualquer momento do mês que a mulher esteja no período fértil, vai ter espermatozoide, ou já vai estar lá, ou vai estar chegando, ou vai chegar no dia seguinte. Então, a gente vai ter essa parte. Então, gente, 1 ano tentando engravidar, relações frequentes para mulheres abaixo de 35 anos, que não tenham nenhuma história ginecológica já ou da parte masculina. Agora, se a mulher já tem mais de 35 anos, a gente encurta esse tempo e já vai começar a procurar em 6 meses. 6 meses tentando não engravidou, já é o momento de começar a procurar se tem alguma coisa que esteja interferindo na gestação ou não. Eu acho que a Leonora foi muito feliz, pessoal, quando ela falou sobre já saber o histórico. Evidentemente, o homem já sabe que teve cachumba. Ele teve cachumba e diminuiu o volume do testículo. Ele não vai esperar 1 ano para tentar engravidar. Não vai para procurar um especialista tentando engravidar. Não, ele não vai esperar isso. Ele tem que ir antes. Ele já sabe que ele tem um problema. Ele fez algum procedimento, ele fez uma vasectomia. Ele já sabe que ele tem um problema. Então, ele vai procurar um especialista antes disso, né? Isso é fundamental. Eu costumo dizer, Leonora, que qual é a chance de um casal que está tentando há 3 anos e não consegue? 3 anos, 3%. Ou seja, alguma coisa tem. Então, quanto mais tempo demora, com certeza a gente vai ter uma chance muito maior de encontrar causas, porque alguma coisa está acontecendo. Mas a gente não pode esperar 3 anos. A gente tem que pensar que a idade da mulher, a reserva ovariana, elas são fundamentais na hora que nós pensamos em qualidade do óvulo, que é o principal critério para engravidar. O segundo aspecto que eu tenho que enfatizar, que a Leonora falou muito bem, é de quanto tempo eu tenho que namorar? Dia sim, dia não. Adianta, agora eu vou te perguntar, Leonora, adianta namorar 1 vez no dia, todo dia ou 2 vezes no dia, aumentar a quantidade de espermatozoides, vai aumentar a chance de engravidar? Muita gente pensa, ou muita gente pensa o contrário. Sabe de uma coisa? Eu sei que ela vai estar fértil naquele período, então eu vou guardar meus espermatozoides, vou ficar 1 semana, 10 dias, 15 dias sem namorar, porque aí depois eu vou namorar e vou ter uma chance maior de sucesso.
Aumenta a chance ou diminui, Leonora? Não, na verdade diminui a chance, Ela né? A gente vai diminui a ter chance. qualidade de espermatozoide pior no momento da relação. Né? Então, essa questão da Abstinência. da abstinência, né? E de, meu Deus, agora me fugiu a palavra, da reposição, digamos, daqueles espermatozoides é muito importante, né? Sem dúvida Eles nenhuma. vão ficando cada vez mais Depois lentos, de mais... 3 a 4 dias, isso nós tivemos a oportunidade de publicar um artigo sobre isso. Depois de 3 a 4 dias de abstinência sexual, a movimentação começa a cair. Se ela começa a cair, depois de 5 dias, existe muita morte nos espermatozoides. Então, tu vai ter mais volume de ejaculado, claro, o volume do ejaculado vai aumentar, a quantidade de espermatozoides vai aumentar, sim, mas às custas de espermatozoide morto. Sim, não vai adiantar absolutamente né? nada, ou seja, a qualidade vai piorar. Essa é a grande verdade. Uhum. E não adianta namorar 2 vezes no mesmo dia, 3 vezes no mesmo dia, ou 1 vez por dia. Por quê? Porque o volume do sêmen vai cair muito e não vai conseguir nem chegar perto do óvulo esses espermatozoides. Então, o ideal é 1 vez a cada 2 dias. Isso é fundamental se a gente pensa, então, ter um aumento da chance de vir engravidar. Mas aí vem uma outra pergunta para ti, Leonora. Tá bom, a gente sabe que convencionalmente é a mulher que procura, ela que chega e agarra o marido, vem cá, vamos ter filho. E o marido diz, beleza, tu queres, eu também quero, estou junto contigo nessa jornada e nós vamos batalhar para ter filho. Aí ela que vai no ginecologista. Ela deve ir simplesmente, só devemos investigar o homem depois? Como é que funciona isso? Na tua prática, como é que tu fazes? Então, na verdade, na nossa prática, né, nós fazemos a avaliação dos dois, do casal. A avaliação para gravidez tem que ser uma avaliação do casal. A gente tem que sempre lembrar, por mais que isso que tu falaste é exatamente o que acontece, e até, eu diria mais, a mulher ela é acostumada a ir no ginecologista, 1 vez por ano ela vai, algumas vezes 2 vezes por ano, então ela já é acostumada a qualquer coisa que ela tenha ou que pense, ela vai lá e vai fazer exames e vai discutir com o seu ginecologista. Já o homem, para ir num médico, a maioria das vezes, vai levar uma vida inteira ou vai arrastado pela mulher, né? Então, é comum isso acontecer. Agora, o que é muito importante? Nós vamos ter, assim, as causas de infertilidade, ou seja, as causas de dificuldade para engravidar, elas não são praticamente, na maioria das vezes, femininas. Não é, na maioria das vezes, a mulher só que vai ter alguma alteração e por isso o casal não está engravidando. Na verdade, verdadeira, é praticamente a mesma coisa, a mesma porcentagem entre alterações da mulher e alterações do homem que fazem com que o casal não engravide. E mais que isso, 20% das vezes nós vamos ter alguma alteração da mulher e alguma alteração do homem, as duas coisas ao mesmo tempo, contribuindo para que aquele casal não consiga engravidar. Então, o que vai acontecer? Se a mulher vai no ginecologista, ela faz todos os exames dela, aí ela volta, mostra os exames, aí não tem nada, daí ela vai para mais um outro tipo de exame, aí vai para uma cirurgia, daí vai para outra coisa. E nesse período todo o homem ainda não foi avaliado, isso vai causar um impacto naquele casal. Vai demorar mais para eles conseguirem efetivamente saber tudo o que pode estar acontecendo com eles e que está levando a não conseguir engravidar. E aí que eu te pergunto, né, Fábio, que vem bem ao encontro disso. Quais seriam as consequências desse tipo de atitude, da mulher ir lá e fazer muitos exames e ficar, às vezes mais de 1 ano fazendo exames e até indução de ovulação, sem que o marido nem tenha sido visto? Isso aí me lembra muito. A gente conversa, né, num podcast e a gente começa a pensar nos casos que a gente tem, né? Recentemente eu atendi uma paciente que ela fez um tratamento de fertilização e não deu certo. Mas ele nunca passou, esse marido dessa paciente, nunca passou em nenhum urologista. Nunca foi no urologista. E na hora que eu fui fazer o exame físico dele, ele tinha uma grande varicocele. Varicoceles são veias dilatadas no testículo que podem piorar a qualidade do sêmen e podem, sim, diminuir a taxa de gravidez fazendo fertilização. E aí ela me questionou, vem cá, Ti, ninguém viu, será que eu deveria ter ido? Eu disse, olha, o que aconteceu, aconteceu. Mas a grande verdade é que quando a gente passa para fazer um tratamento como esses, é importante que o urologista veja. Na minha prática, Leonora, isso já foi publicado, a gente já publicou isso, a gente tem mais de um caso que o paciente veio para investigar a fertilidade, que tu encaminhasse para dar uma olhada no paciente e o paciente tinha câncer de testículo. Porque a idade do câncer de testículo é de 15 a 35 anos de idade. Esse é o perfil dos pacientes que têm câncer de testículo. E esse é o perfil dos pacientes que nos procuram muitas vezes para engravidar. Não, obviamente não com 15 anos,
Umas com 30, 35, 40 anos de idade. E essa é a idade onde dá o tumor de testículo. Então, muitas vezes, tu fazes um diagnóstico e não tem como saber antes, se não for examinar. Não é um exame de sêmen, ou seja, deixa eu investigar simplesmente um exame de sêmen para ver se está tudo bem. Não é assim que funciona. E aí esse paciente está com câncer de testículo e muitas vezes pode levar até a morte se não for feito um diagnóstico mais precoce. Então, a verdade é que tem que ser examinado. Isso é fundamental. Quando eu falo sobre infertilidade, 30% das causas eu descubro conversando com o paciente. 60% das causas masculinas examinando. Tem que botar a mão, não é por ultrassom. Fazer uma ecografia de testículo, é importante se tu tem dúvida do exame físico. Caso contrário, é exame físico. É examinar. Daqui a pouco o paciente não tem um canal deferente e essa mulher está tentando e não está conseguindo engravidar. E muitas vezes tu vai lá e depois descobre que tem um problema. Então, não é só pelo exame de sêmen, o espermograma. Algo que é fundamental na investigação. Mas examinar, colocar a mão, isso é fundamental. Porque tu imagina essa paciente que está 2, 3 anos tentando engravidar, agora ela está com 40. Mas na época ela tinha 37. 37 é uma coisa para essa moça. 40 é outra coisa. A reserva ovariana cai. A qualidade do óvulo cai. E é só porque simplesmente ela não investigou, ela já poderia ter ido para um tratamento mais rápido e mais assertivo, porque não foi feita a investigação do paciente. Então, é fundamental que o homem seja investigado e que seja examinado. Não é só uma ultrassonografia ou uma ecografia. É fundamental examinar e fazer um exame de sêmen. Segundo ponto, eu acabei comentando antes, varicocele, que são veias dilatadas no testículo, é a principal causa de infertilidade masculina. Ponto. 20% da população tem, então não é porque tu tem varicocele que tu vai ter infertilidade. Mas 40% dos homens que têm infertilidade, tem varicocele. E 80% dos homens que já engravidaram no passado e não conseguem, têm varicocele. O que ele quer dizer esse dado? Que com o passar do tempo, a varicocele causa mais prejuízo no testículo. Então, quanto mais demora para fazer um diagnóstico, a chance dessa varicocele causar problemas na qualidade dos espermatozoides, e não é só no número, é na qualidade, é no DNA do espermatozoide, no código genético do espermatozoide, menor é a taxa de sucesso. E se porventura esse paciente a mulher já tem uma indicação de uma fertilização, e ela tiver uma idade jovem, ou mais jovem, que não tem uma reserva ovariana muito grave, o que tu podes fazer? Tu operas a varicocele porque tu vais aumentar a taxa de ter um espermatozoide de boa qualidade, aumentando a taxa de sucesso na fertilização in vitro. Então, muitas vezes, a Leonora foi muito feliz quando falou que 20% dos casais têm infertilidade dos dois lados. Então, deixar para investigar o homem, muitas vezes, pode ser algo muito grave. Se ele tiver um tumor, tu está deixando de fazer um diagnóstico mais precoce desse tumor de testículo, mas também outras patologias que podem piorar a qualidade do ejaculado. Sem falar do aspecto emocional e psicológico que essa paciente está tendo. Imaginem, todo mês ela está tentando e não dando certo, tentando e não dando certo. E daqui a pouco, depois de 2 anos, depois de ter feito um monte de exame, muitas vezes até cirurgias invasivas, uma videolaparoscopia para tratar uma endometriose, ela vai lá e descobre que ele tem uma varicocele ou que tem uma alteração no sêmen. Simplesmente tem uma alteração de sêmen que talvez nem esteja produzindo espermatozoides. Ela postergou a fertilidade. E muitas vezes o postergar a fertilidade pode ser fatal para as chances de sucesso de ter um filho em casa. Então, essa é a grande verdade. Tem que ser dos dois lados. Não pode investigar primeiro um, depois o outro. E, Leonora, não, o homem eu me diria procurou. Mais, né? Ela desperdiçou todo esse tempo, porque dependendo do tipo de alteração que tem da parte do homem, ela desperdiçou, porque ela poderia ter feito, porque aí algumas coisas que as pessoas perguntam é assim, ok, mas não foi válido o que ela fez? Ela não deveria ter pesquisado? Ela não deveria ter ido para a cirurgia? Às vezes não, mas muitas vezes não significa que ela não teria ido para tudo isso, mas significa que na medida em que ela estivesse indo, ele também já ia estar sendo tratado e nesse caminho eles poderiam já ter engravidado. Então, acho que isso é fundamental. Eu falo hoje em dia é desperdício de tempo quando um fica fazendo sozinho toda uma investigação para depois chegar no outro, né? Mas é a mesma coisa. Tem que ser ao mesmo tempo. Perfeito. É a mesma coisa quando o paciente me procura. Eu sempre pergunto como é que está a esposa. Eu preciso saber se os exames dela estão em dia. Via de regra,
a mulher já fez um monte de exame, muitas vezes o marido não fez, né? O que deveria ter sido combinado de fazerem juntos, muitas vezes ela já fez um monte de coisa e quando chega a mim, é porque já fez um monte de coisa nela e não encontrou nenhuma causa. Essa é a verdade. E aí, então, parte para a investigação do marido. Mas sempre, por exemplo, o paciente vai fazer uma reversão de vasectomia, eu sempre pergunto como é que está a situação. Já foi no ginecologista? Já viu se está tudo bem? Porque muitas vezes não adianta também fazer uma reversão de vasectomia, eu fiz uma cirurgia de varicocele, se a esposa tem uma obstrução de trompa ou tem uma reserva ovariana baixa, então isso é fundamental para a gente ter uma ideia para que lado a gente vai correr. Essa é a grande verdade. A gente não pode desperdiçar tempo, porque desperdiçar tempo, dependendo da idade da mulher, dependendo da reserva ovariana, pode ser que seja o diferencial entre ter um filho ou não ter um filho, né? Mesmo com fertilização in vitro. Não pense que a fertilização in vitro é uma panaceia para tudo, que pensa que sempre é a caixa de Pandora, faz a fertilização, vai dar certo. A coisa não é assim. E a qualidade do óvulo também vai piorando e vai diminuindo a taxa de sucesso na fertilização. Então, se eu fizer uma fertilização numa paciente mais jovem, é melhor do que uma paciente com mais idade. Então, pessoal, é fundamental fazer a investigação dos dois lados. Leonora, agora eu vou te perguntar, se porventura ele chegou comigo e eu encontro alguma coisa, eu posso já tratar ou devo investigar a mulher também? Ou melhor, devo encaminhar para um ginecologista que realmente trate do fator feminino? Porque numa dessas pode piorar também com o passar do tempo, tudo que ela está sofrendo, de repente uma endometriose. Como é que funciona isso? Então, o outro lado é a mesma coisa, né? Claro que, como tu falaste antes, é muito raro, eu acredito, isso acontecer, porque na maioria das vezes a mulher vai muitas vezes no ginecologista. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, muitas vezes o ginecologista, ele vai estar preocupado no momento o ginecologista geral, eu falo, ele vai estar preocupado na hora da consulta em ver aquelas coisas que são básicas para a mulher. Ele não vai estar tão preocupado em investigar mais profundamente algumas causas de infertilidade, causas de não conseguir engravidar. Então, algumas vezes pode acontecer sim, da mulher estar indo no ginecologista todo ano, fazendo todos os seus exames de revisão e estar tudo ok, e daqui a pouco ela vai num especialista em reprodução humana, porque não está conseguindo engravidar, e o especialista faz uma lista de 2, 3 coisas ali que estão interferindo na gravidez. E aí é bem comum, claro, a paciente olha e diz, mas como assim, doutora? Até ontem eu não tinha nada. Agora a senhora fez uma lista aí de 3 coisas que potencialmente estão dificultando a minha gravidez. Como é que isso nunca soube disso, né? Claro, porque cada um vai investigar aquilo que é da sua parte, né? Então a gente, como trabalha com isso, sim, vão ter exames que são específicos para investigar, por exemplo, a reserva de óvulos dessa mulher, né? Ou uma endometriose que pode interferir na gravidez. Então, tudo isso é importante. Então, por isso, sim, é importante. Quando o casal chega no urologista com essa queixa, a mesma coisa, né? Encaminhar para o ginecologista, de preferência alguém que trabalha nessa área, para que possa, sim, fazer exames específicos para esse tipo de situação, né? Agora que tu falaste da reserva ovariana, Leonora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente questiona isso e pensa, um pouquinho, eu sou nova, eu tenho 36, 37 anos de idade, 35 até. Quando eu devo fazer a investigação da reserva ovariana se eu estou tentando engravidar? Será que eu sou tão nova, meu ovário está tão bom? Quer dizer que é só a idade que dá problema em termos de reserva ou pode ser antes? Como é que funciona isso aí? Isso é uma outra coisa bem interessante no seguinte sentido, né? Nós dois somos professores da universidade e a gente tem bastante contato com alunos e os alunos vão lá na clínica conhecer também e algumas vezes alguns fazem estágio com a gente, né? E as alunas que fazem estágio comigo, assim, ó, todas elas, quando saem, elas saem com os olhos desse tamanho, né? Elas, prof, eu não tinha ideia, né, que as mulheres podiam ter reserva tão baixa, algumas vezes tão cedo. O que significa isso, né? Que sim, a gente espera e a gente sabe que aquela mulher que passa dos 37, 38 anos, principalmente aquelas que estão próximas dos 40 anos, vão ter uma reserva de óvulos mais baixa. Mas algumas vezes, e não é uma porcentagem tão baixa, mulheres em torno dos 34 anos também já vão ter uma reserva abaixo do que seria o esperado para a idade dela. E algumas vezes umas muito baixo, compatível com os 40 anos de idade.
Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, Leonora, porque isso aqui é um dado importante que tu está passando. Olha só, quer dizer que daqui a um pouco eu tenho 32, 33 anos, não tenho meu príncipe encantado, não estou pensando em engravidar. Será que eu devo fazer uma avaliação dessa reserva, até para ter uma ideia se eu devo congelar óvulo, não devo congelar? Como é que funciona isso aí? Me explica um pouco. Então, cada vez mais, sim, deve fazer uma avaliação da reserva. Entre 30 e 34 anos, se a mulher não tem nenhuma perspectiva de engravidar, né, até os 35, ela sim deve fazer a pesquisa da reserva ovariana. E essa pesquisa de reserva ovariana, primeiro, claro, é muito importante ter a orientação de alguém que sabe, né, que trabalha nesta área. Mas eu diria, principalmente, um hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que se faz, e aí consegue se interpretar de acordo com aquele exame qual vai ser a reserva, se ela é compatível com a idade que ela tem, se ela é melhor, porque tem algumas mulheres que têm também a reserva de óvulos maior do que seria o esperado, ou se ela está abaixo do que seria o esperado. E aí que vem muitas vezes essa surpresa nossa de mulheres entre 30 e 34 anos que tem uma reserva que parece uma mulher de 40 anos. E aí o que se faz, né? Diz, tá, tudo bem, ela viu, mas agora só vai se estressar a partir dali porque a reserva é baixa? Não, aí sim ela teria inclusive a indicação de fazer congelamento de óvulos naquele momento. Por quê? Porque se depois ela engravidar naturalmente, ótimo, ela nem vai precisar daquilo. Mas caso ela passe dos 35 anos e ainda não tenha tido a vontade de engravidar e comece a ter essa vontade ou queira engravidar depois dos 35, pode ser que ela tenha uma dificuldade grande e aí ela vai ter esses óvulos congelados para poder utilizar, né? Isso é muito importante, pessoal, porque cada vez mais na nossa prática a gente vê mulheres mais jovens tendo menos reserva ovariana, cada vez mais. Não quer dizer que tem que se apavorar, não é isso, mas tem que investigar, tem que fazer um exame de sangue, o hormônio antimileriano, para ter uma ideia, tem 32, 33, às vezes não está pensando em ter filho, faz um exame de sangue, solicita o seu ginecologista, ou vai em alguém que entenda um pouco melhor de reserva ovariana e vai lá e solicita. Se vier uma alteração, pensa em congelar, porque é o futuro que está sendo preservado, está sendo garantido. Se não for necessário, se depois, logo em seguida, engravidou, casou, engravidou, beleza, não tem problema. É uma coisa a menos para se preocupar. Mas o que a gente cada vez mais vê, pacientes jovens tentando engravidar, e às vezes até 36, 37 anos, e a gente solicita o exame de reserva ovariana e a gente se surpreende com reservas baixas. E aí, o que fazer? Vai direto para uma fertilização? Claro que muitas vezes uma reserva baixa num paciente jovem é muito melhor do que uma reserva baixa num paciente com mais de 40 anos de idade. Porém, eu vou ter um número menor de óvulos também numa fertilização, também num congelamento de óvulos. Então, não é porque tu vai fazer um tratamento, com certeza vai dar certo. E às vezes tu tem que apressar as coisas. Então, isso é uma dica para casa. Não está pensando em engravidar agora? Não tem problema, pense bem, mas pense em avaliar ao menos a reserva ovariana, porque é uma segurança que você vai ter. E uma pergunta bem frequente das pacientes e das alunas de medicina, porque também, em geral, o curso de medicina vai até, né, muitos anos, depois faz a residência médica, depois faz a pós-graduação e assim por diante, e vai querer engravidar depois dos 35 anos, quase que sempre, né? E aí a pergunta que sempre fica, quando a gente abre aquele exame e ele vem realmente baixo, a paciente olha para a gente e diz assim, doutora, mas por quê? Por que ele está baixo, né? E na maioria das vezes a gente não vai ter uma causa específica do porquê para aquela paciente aquele exame é baixo. A gente sabe que tem mulheres que vão nascer com um número menor de óvulos e aí elas podem perder os óvulos durante a sua vida toda na mesma velocidade que qualquer outra mulher, mas ela sempre vai ter menos óvulos do que outras comparando na mesma idade. Mas a gente vai ter outras mulheres que vão nascer com a mesma quantidade de óvulos, né? E vão perder muito rapidamente. Então, a gente não tem muito como saber qual grupo essa mulher está. Mas isso também não vai fazer diferença para nós. O importante é a gente agir naquele momento para dar maior chance de gravidez no futuro para aquela mulher, né? Essa é a grande verdade. Então, pessoal, para as mulheres entenderem, infelizmente, eu tenho que cuidar do que eu vou falar agora. As mulheres já vão envelhecendo dentro do útero da mãe. Ou seja, ao redor de 20 semanas de desenvolvimento, elas têm mais ou menos 7 milhões de folículos. Folículo é a casinha onde vai produzir o óvulo. Quando ela nasce, tem 1 a 2 milhões. E a partir daí,
quando aí ela não menstrua, quando ela começa a menstruar, quando surge a menarquia, é o período de início das menstruações, aí cada ciclo menstrual, ela vai ter de 7 a 12 folículos crescendo e só um se torna dominante. Então, se ela já tem um número menor da base, com certeza ela vai ter uma menor reserva ovariana lá na frente. Então, pense bem, esse é um exame que existe, é um exame de sangue, é disponível, não tem muita dificuldade em fazer o exame, só para ter uma ideia da reserva ovariana. Eu tenho certeza que quem faz não se arrepende de ter feito esse exame, né, Leonora? Verdade, verdade. E outra coisa importante é o seguinte, aqueles sinais de alerta para a questão da mulher, né? Ou seja, a gente está falando até agora, e olha que a gente levou um bom tempo, porque é a coisa mais importante, eu diria, que é a idade da mulher, tá? Então, isso aí é fundamental para a gravidez em si. Mas quando a gente fala em outras questões da própria mulher, a gente tem que pensar o seguinte também, aquelas mulheres que não têm a menstruação regular, né? Ou seja, se ela não está usando anticoncepcional, ela não menstrua a cada 28 dias, ela vai acabar menstruando uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, ou às vezes vem de 15 em 15 dias, depois espaça horrores. Isso significa que ela não está ovulando direitinho. Então, para aquela mulher que já começou a tentar engravidar, mas faz um pouquinho tempo, eu parei o anticoncepcional e faz 3, 4 meses que eu estou tentando, mas a minha menstruação não está vindo direitinho, não adianta querer olhar o aplicativo para ver quando é que vai ser o período fértil, porque se a menstruação não é regular, o período fértil também não é regular e, mais que isso, alguns meses a ovulação não vai estar acontecendo, não vai ter ovulação em alguns meses. Então, tu queres dizer que aquele período de 6 meses, se ela tiver uma idade um pouquinho mais avançada, a partir dos 37, 38 anos de idade, ou de 1 ano de tentativas para engravidar e não conseguir, talvez tenha que ser abreviado. É isso que tu quer dizer. Quando é que eu devo imaginar que talvez não devo esperar 1 ano? Então, essa é uma aí situação. É que tá. Essa é uma. Por quê? Porque esperar 1 ano ou esperar 6 meses é só quando não tiver nada ginecológico. E aí a gente pode começar a citar essas coisas. Então, a primeira essa é uma situação, né? Outra situação, aquela mulher parou o anticoncepcional também, começou a tentar engravidar, passou 1 mês, passou 2 meses, no 3º mês ela começou a ter cólica. E aí, no 4º mês de tentativa, ela está com muita cólica, vai parar no hospital, de tanta cólica menstrual. Bom, isso pode ser um sinal de uma alteração chamada endometriose. E a endometriose tem relação direta com a fertilidade. A endometriose, ela pode levar a alterações do sangramento para a mulher, a cólica menstrual e a infertilidade. E nós temos uma parcela que não vai ter nem cólica nem sangramento e vai ter só infertilidade, mas nós vamos ter aquelas que têm cólica, sangramento e infertilidade. Então, se a mulher começou a ter muita cólica, ela tem que procurar antes. Ela não vai continuar tendo cólica todo mês e dizendo, não, mas eu sou jovem, vamos esperar 1 ano para daí eu ver se eu tenho alguma coisa. Não, já vai direto e procura também. Então, essa é uma segunda situação que é importante a mulher ficar atenta e alerta, porque tem que procurar logo. Até porque ela não tinha cólica, porque ela estava tomando anticoncepcional. Exato, e às vezes por muito tempo, 8, 10, 15 anos, né? E hoje em dia, cada vez mais as mulheres querem tomar o anticoncepcional continuamente para não menstruar. O que é ótimo, tá, gente? Já vou dizer, minha opinião, maravilhoso. Tomar e emendar e não menstruar, muito bom. Quando a mulher não menstrua porque ela está tomando anticoncepcional e emendando, tudo certo. Quando ela não menstrua sem anticoncepcional, sem nenhum hormônio, tudo errado. Tem que ir atrás e procurar, tá? Agora, quando ela faz isso, ela vai sim mascarar uma série de alterações, né? Então, se ela tem uma reserva baixa, ela não vai saber. Se ela tem endometriose, é bom porque ela já vai estar meio que tratando a endometriose, mas ela não vai ter cólica, não vai ter essas alterações de sangramento. Então, isso mascara algumas alterações que logo que ela para o anticoncepcional e começa a ter o ciclo natural, isso vai acontecer e vai se manifestar. O mais importante de tudo, gente, começou a se manifestar, procure o atendimento, procure um especialista para fazer exames e já poder ir adiante nessa pesquisa. Essas irregularidades menstruais, né, Leonora, não são tão infrequentes quando após a parada do uso de anticoncepcional, com o passar da idade. Às vezes ela está com 40 anos, nunca pensou em ter filho, 41, e aí diz, bom, agora vamos tentar e vamos parar de usar o anticoncepcional. Isso aqui ela já tinha uma reserva mais baixa e ela não sabia, porque estava sendo mascarado, né? Ou começa com uma cólica. Então, assim,
O anticoncepcional contínuo ele é fantástico? Sem dúvida nenhuma. A Leonora elencou uma série de benefícios. Por outro lado, tu podes estar mascarando algumas situações que tu não sabes. E tu só vai saber quando tu parares de tomar o anticoncepcional. Né? E, inclusive, nessa situação da reserva ovariana, mesmo as pacientes que fazem a pausa, né? Porque essas, inclusive, são as que mais ficam iludidas, eu diria. Por quê? Porque ela faz a pausa e sangra. E ela toma um anticoncepcional, faz a pausa, sangra. E aí, quando a gente vai perguntar, doutora, mas a minha menstruação veio direitinho todos os anos, todo o tempo. Claro, ela veio direitinho por quê? Porque era a pausa do anticoncepcional. Simplesmente o endométrio, aquela camada de dentro do útero, é que saía quando os hormônios baixavam. Mas isso não significa que ela tivesse ovulado. Pelo contrário, ela estava com anticoncepcional para não ovular. Né? Só para finalizar essa parte de reserva ovariana, a gente sabe muito bem que hoje tem 2 exames muito bons para avaliarmos a reserva ovariana. O hormônio antimileriano, que é o exame de sangue, e a contagem de folículo antral, que é lá no começo do ciclo menstrual, fazer uma ultrassonografia. Mas por muito tempo foi utilizado o hormônio folículo estimulante e muita gente ainda usa o FSH. Rapidinho, o FSH ele é confiável ou não? Então, olha só, ele é uma alternativa, tá? Confiável ele não é. Ele seria confiável se ele vier alterado, tá? Então, eu não vou ficar falando aqui, né, cientificamente, mas assim, se a gente pede um FSH, primeira coisa importante, tem que ser no início do ciclo menstrual, 1º a 5º dia, tá? Sem anticoncepcional, sem nada, já tá tentando engravidar, né? 1º a 5º dia fez o exame de sangue, o FSH. Se ele vier alterado, ele significa aumentado, significa que a reserva ovariana é ruim, tá? É baixa, não é boa. Agora, se ele vier normal, não significa nada. Isso é muito bom, pessoal, Leonora, comentar, porque é comum chegar no meu consultório de urologista, o paciente já investigou e disse que estava tudo certo, fez um monte de exame e vem aqui o exame FSH, coletou logo no começo do ciclo menstrual e está normal. Não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele é um exame interessante se tiver aumentado. É que nem o FSH no homem. Se tiver aumentado, eu sei que o problema é testicular. Ponto. Se tiver normal, eu não sei de nada. Essa é a grande verdade. Para a mulher, tem um hormônio antimileriano que ele é muito mais fidedigno. Ele pode ser coletado em qualquer período do ciclo menstrual. E ele é muito interessante. Assim como a contagem de folículo antral, que é fazer uma ultrassonografia e uma ecografia no início do ciclo menstrual. Essas são as maneiras de avaliar a reserva ovariana, não é com hormônio folículo estimulante. Isso era feito, mas hoje em dia, praticamente hoje, a gente acaba não mais utilizando. Tá? E para o homem é a mesma coisa, só que para o homem o MH não funciona direito. O hormônio antimileriano para o homem não é muito bom. A gente utiliza o FSH. E como é que eu tenho uma ideia? Se o meu FSH está aumentado, significa que o meu testículo não está bom. Como semelhante à mulher, não está bom. Se ele estiver normal, muitas vezes não quer dizer absolutamente nada, absolutamente nada. Se tiver aumentado, eu sei que tem problema. Se tiver normal, não quer dizer muita coisa. Ainda é utilizado o FSH para essas mulheres que ficam muito tempo sem menstruar, tá? Então, sim, faz parte da pesquisa quando a mulher ficou lá, tá há 4 meses, 5 meses sem menstruar. Então, dentre os exames de hormônios que a gente pede, que tem outros como a prolactina, por exemplo, o da tireoide, que também, isso é uma coisa interessante, quem tem alteração da tireoide, hipotireoidismo, pode não ovular também se não estiver bem controlada com medicação. Então, tem alguns hormônios que vão interferir na ovulação. E aí a gente pede o FSH também. Mas, de novo, com esse critério, sabendo que ele não é um exame fidedigno. Ao contrário da mulher, para o homem, alterações hormonais fazem parte de uma gama pequena de causas de infertilidade masculina, tá? Tireoide, para causar problema na produção de espermatozoide, é muito pequeno. O problema para o homem é o uso de testosterona, e aqui agora eu vou bater na tecla. O homem não deve usar testosterona. Nós nunca tratamos com testosterona para melhorar a qualidade do sêmen. Ela sempre vai piorar. A grande verdade é que o homem está pensando em usar testosterona para melhorar a potência sexual dele, melhorar a libido, melhorar a ereção peniana, talvez até melhore, mas com certeza vai piorar o sêmen. Essa é a grande verdade. E talvez nunca mais vai produzir espermatozoides. Então a gente não pode. Essa é a única causa realmente que a gente está muito estabelecido
como agente causador de infertilidade masculina. Não se trata de infertilidade masculina com testosterona, pessoal. Isso aí é criminoso, isso aí é um problema, isso aí vai parar a produção de espermatozoide e talvez nunca mais volte a produzir, que isso é o mais difícil de se entender e de se aceitar. Então, às vezes, pega aquele rapaz que vai para a academia com 20 e poucos anos de idade e ele quer usar testosterona, quer ficar mais forte, ficar mais bacana. Sim, só que ele tem que pensar que ele pode ficar infértil para sempre. Essa é a grande verdade, talvez nunca mais volte ao normal. Fora os efeitos colaterais a nível de pressão arterial, alterações cardiológicas, o sangue acaba ficando um pouco mais grosso, mais viscoso, podendo levar até fenômenos tromboembólicos. Então, a grande verdade é que a utilização de testosterona sem a devida indicação médica é contraindicada. É totalmente um erro muito grave e pode levar a consequências muito graves e muitas vezes irreversíveis, principalmente para a saúde reprodutiva do homem. Mas, Leonora... Tu estava falando das causas, né? É. E que a hormonal no homem é pequena. Sim. E como tu falaste, na mulher é uma das maiores, né? E dentre as causas hormonais, a síndrome de ovário policístico é uma das, que daí também seria um capítulo à parte, né? Tem muita coisa a se falar sobre síndrome de ovário policístico. Se a gente começar a falar disso, ovário policístico mas não vai parar é bom lembrar hoje. que é uma das causas e que leva à alteração da ovulação também. Perfeito. Tá bom, Leonora. Então tá, tu falaste muito bem que a gente muitas vezes tem que investigar um pouco antes, nem se deve esperar 6 meses ou 1 ano de tentativas para a gente começar a fazer a investigação, tanto do homem quanto da mulher. Mas aí vem minha pergunta, o que eu posso fazer para melhorar a minha chance de engravidar? Ou seja, estou tomando anticoncepcional, vou parar, tá? Sou jovem, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade do óvulo? Depois eu falo de espermatozoide. Então, questão de estilo de vida, né? Acho que cada vez mais a gente bate nessa tecla do estilo de vida e isso faz diferença, sim. Não vamos confundir com quantidade de óvulos, né? Nada que a gente possa fazer vai aumentar a quantidade de óvulos que a gente tem. Como o Fábio falou bem antes, né? A mulher já nasce com uma quantidade pré-definida e dali para baixo ela só vai diminuindo. Isso é uma pergunta que muita gente pergunta, tá bom, eu estou com um MH mais baixo, um exame de reserva ovariana baixo. O que eu posso fazer para melhorar? Tem alguma coisa para melhorar? Então, dá para fazer? Quantidade não tem, né? Não tem o que a gente possa fazer. Mas, né, no resto, justamente a questão de qualidade de vida. Então, exercício físico, que, de novo, a gente tem que pensar assim, tudo que é exagero é prejudicial. O próprio exercício físico para a mulher, se for exageradamente, algumas mulheres podem até parar de ovular em função do exercício físico exagerado. E hoje em dia, com essa febre, digamos, né, de maratona, ultramaratona e assim por diante, né, a gente vê que algumas mulheres realmente começam a ter alterações da menstruação em função do alto rendimento, né, que elas têm na parte de exercício físico. Por outro lado, ficar totalmente sedentário também não é bom. Então, o ideal seria 2 a 3 vezes por semana, 3 vezes de preferência, sim, fazer algum tipo de atividade física, tendo um componente aeróbico, né, e um componente que seja mais de força, né? E além... Pode? Não, é interessante porque hoje os dados que até em pouco tempo atrás a gente sabia que, teoricamente, se a pessoa fizesse 150 minutos de exercício na semana, aeróbico e ou musculação, exercício de força, era o ideal. Hoje já está aumentando para 200, 250 e tem alguns estudos falando de 300 minutos, mas não mais que isso. 300 minutos daria 5 vezes ou 6 vezes na semana de 30 minutos. Né? Então, pessoal, assim, é com parcimoniedade, é pensar exatamente a quantidade que vai fazer. Excesso vai dar problema para homem e para mulher, para o espermatozoide também é a mesma porcaria. Se tu fizer exercícios em excesso, vai prejudicar sim, vai dar um estresse oxidativo no espermatozoide, piorando a qualidade desse espermatozoide, diminuindo a taxa de gravidez, aumentando a taxa de aborto e podendo levar até o aumento da taxa de malformação. Então, tudo que em excesso, como qualquer coisa na vida, é prejudicial. Claro. A diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. A dose. Essa aí é boa, né? E a outra coisa, bom, alimentação é outra coisa importante para os dois lados, né? Dá preferência para alimentos que contenham antioxidantes, né? Que mais? Diminuir o máximo possível a questão dos enlatados, embutidos, esse tipo de coisa, né? Que mais que eu poderia dizer? Diminuir a quantidade de plásticos, de utensílios de plásticos, também. que aquilo libera ftalato, isso está muito, muito, muito comprovado,
que pode piorar a qualidade dos óvulos, dos espermatozoides, levando até a alterações lá na prole, lá na frente, levar até a cânceres nessas crianças nascidas, nas pessoas que usam muito utensílios com plástico. E uma outra coisa que é interessante, que eu não diria tanto para aquelas que já estão tentando engravidar, mas para aquelas que não estão tentando ainda, que ainda estão lá na fase do anticoncepcional, né, de não deixar de usar o preservativo, né? Por quê? Porque as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a clamídia, é um germe que muitas vezes a mulher pode até nem ter sintomatologia dela, ou seja, a gente sim volta e meia pega pacientes com obstrução nas trompas, as duas trompas fechadas por infecção por clamídia, e elas chegam para a gente e dizem assim, mas doutora, eu nunca fiz nenhum tratamento para nenhuma infecção, eu nunca nem tive corrimento. E como é que eu estou com isso agora? É porque esse germe, ele tem uma predileção de correr lá na trompa e fechar a trompa, dentre outras coisas, claro, né? Mas então, assim, usar o preservativo, se cuidar quando não está querendo engravidar, isso vai ajudar e melhorar a chance de gravidez lá quando ela quiser engravidar mesmo, né? Então, é uma outra atitude que é bem importante e que a gente, às vezes, não leva muito em consideração. Né? A gente não pode esquecer uma coisa, né, Leonora, da clamídia, que 60% das causas de obstrução de trompa são devido à clamídia. Mas menos de 2% das pessoas que se infectam por clamídia vão ter obstrução de trompa. Só que tu não sabe. E a clamídia na mulher, ao contrário do homem, ela é assintomática. Ela muitas vezes não dá sintoma nenhum. Já no homem dá sintoma. Às vezes até pode dar sintoma, né? Mas a na maioria das é vezes não dá, né? Mas no homem ele dá sintoma, nem que seja um corrimento clarinho e tal. Então assim, ó, pessoal, principalmente para a mulher, não é porque ela está tomando um anticoncepcional que ela não precisa usar preservativo. Eu costumo brincar, a não utilização de preservativo só tem uma indicação, tu querer ter filho com aquela pessoa que tu gosta. Senão não tem, vai usando preservativo, evita problemas. Porque lá na frente tu pode te arrepender, porque tu olha para a pessoa e diz, não, tá tudo bem, essa pessoa tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ela só tem relação comigo. Não sei como é que era no passado, daqui a pouco ela já tinha uma clamídia, simplesmente vai estar passando para o outro. Não tem o porquê não estar se cuidando, se não está tentando engravidar. Essa é a grande verdade, né? Então tem uma série de fatores, né, Leonora? Alimentação saudável, se cuidar. Para o homem, acho que é a mesma coisa, né? Muito. Tem alguma coisa mais... Não muda muito. Exercício físico, alimentação saudável. Evitar testosterona. Evitar testosterona. O cigarro causa um problema. Cigarro para a mulher também. Ele antecipa a menopausa em alguns anos, né, Leonora? Isso aí, em até 2 anos, né? E no homem altera de uma maneira importante a qualidade genética do espermatozoide, tanto é que filhos cujos pais fumam, ou seja, os dois lados, tem uma chance de ter uma criança com linfoma ou leucemia de 5 vezes maior do que a população em geral. Ou seja, o cigarro é extremamente deletério. Para tudo, né? Para tudo, na verdade. A gente não fala nem de tumor, a gente fala de fertilidade. Isso eu acho muito interessante, né? Porque é para tudo e as pessoas sabem que tem milhares de problemas, mas a maioria não sabe da infertilidade, né? Acha que essa parte aí não é atingida de maneira nenhuma, né? Então, é mais uma coisa para a lista, né? Drogas, por exemplo, maconha diminui a movimentação dos espermatozoides, cocaína piora de maneira importante a movimentação dos espermatozoides, assim como a qualidade do formato dos espermatozoides. Se o homem já tiver algum sintoma, ele sentir que tem um testículo mais inchado, procure o especialista, procure ao menos o urologista, para descartar uma varicocele, que numa dessas ele trata, ou então descartar um tumor de testículo que ele não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, é importante se cuidar, e o quanto antes, melhor. Se tu tiver algum sintoma de alguma coisa está errado, tiver um corrimento do pênis, procure logo um urologista, porque também, como acontece na mulher, que obstrui as trompas, o homem não tem trompa, mas o homem tem um canal chamado epidídimo, que em 4 centímetros, que ele fica numa região bem na cabeça do espermatozoide, numa região de 4 centímetros, que se nós abrirmos o epidídimo vai dar 6 metros. É extremamente fino. Então, para fechar, é muito fácil. E qual é o germe que causa o fechamento? Clamídia e gonorreia. Então, pessoal, sexo seguro evita isso também, de ter problema de fertilidade lá na futura. Também. Sem dúvida nenhuma. O peso, né? Também a obesidade. Todo mundo fala o tempo inteiro nisso, que a gente está vivendo no mundo uma epidemia de obesidade, né? E a obesidade, além da obesidade, o baixo peso excessivo, né? Baixo peso excessivo fica estranho, né? Baixo peso, né? Ou a mulher que é muito magra, ela também pode sofrer com alterações da ovulação, né? Vai ter uma alteração menstrual, né? E o homem com excesso de peso, ele transforma mais na gordura periférica a testosterona em estradiol. E a testosterona tem que ser
produzida dentro do testículo, não é a de fora, é a de dentro que aumenta a produção de espermatozoides. Se eu não tiver testosterona também dentro do testículo, eu não vou produzir espermatozoides. Então, a grande verdade é que tem que ser investigado e qualquer situação um pouco diferente a gente pode mudar. Poxa vida, é muito fácil mudar a obesidade. É querer mudar. É muito fácil. Tenta parar de fumar. Eu sei que não é fácil. Não é mas fácil. Tem muito que parar fácil de fumar. não é. É difícil. Se fosse fácil, ninguém, né? Ninguém estava fumando, né? Isso mas aí, sabe-se né? que causa algum problema. Uhum. Tem que tentar evitar. Isso. Né? Tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Tem que voltar para a academia. Não pode ficar sedentário. Isso é fundamental. Mas eu estou vendo, Leonora, perguntas aqui do pessoal aqui. Derico, faz uma pergunta aí. O pessoal estava perguntando ali, Derico. A Cris mandou na caixinha aqui. A gente já teve 2 filhos. Estamos tentando engravidar. Meu marido precisa fazer exames também? Que importante, muito Fábio. Boa pergunta. Essa Olha, aí é então, ótima. não sei se o pessoal ouviu aqui. Acho que foi a Cris que perguntou, né? O casal tem 2 filhos e eles estão tentando engravidar de novo. E a primeira coisa que passou na cabeça deles, espera um pouquinho, não é o homem o problema, porque ele tem espermatozoide, já engravidou 2 vezes, por que vai ser o homem? Precisa fazer o espermograma? A resposta é sim, precisa. Nós, como seres humanos, podemos sofrer alterações com o passar do tempo. Essa é a grande verdade. Eu não tinha problema cardíaco, hoje eu tenho. Eu não tinha problema vascular, hoje eu tenho. Então, a gente pode piorar com o passar da idade. E o espermatozoide também pode piorar com o passar da idade. E é fundamental fazer esse exame. E existe um outro fator também, pessoal, que a gente não pode deixar de levar em consideração, e agora eu vou explicar de uma maneira muito fácil para entender. O óvulo de uma guria de 30 anos de idade tem um comportamento diferente do que uma guria de 42, 43. O óvulo de uma guria de 35 anos ou de 30 anos de idade é como se fosse o Ronaldo Fenômeno do futebol, jogando numa seleção brasileira. Ele é muito bom. Qualquer espermatozoide que chegue perto dele, qualquer óvulo que chegue perto dele, ele vai fazer gol. Só que essa guria de 42 anos também tem um óvulo, que é o Ronaldo Fenômeno, mas não na época que ele jogava na seleção brasileira, agora que ele está gordinho, quando ele estava jogando no Corinthians. Tem que ser um óvulo, um espermatozoide muito bom para engravidar. Então, daqui a pouco ele já tinha alguma dificuldade, só que agora a mulher tem mais idade, o óvulo não consegue trabalhar tanto. E a Leonora deixou muito claro, qual é o principal critério para alguém engravidar? A idade da mulher. Ponto. Agora, com o passar da idade, vai ficando mais difícil. Se eu não entrego um espermatozoide melhor, fica mais difícil ainda para o óvulo resolver. Então, sem dúvida nenhuma, tem que fazer exames, e hoje existem exames sofisticados, como, por exemplo, o exame de fragmentação de DNA, como, por exemplo, o exame de estresse oxidativo de espermatozoides. Aí eu vou saber exatamente se o DNA do espermatozoide está alterado e qual é a forma de tratamento se eu fizer a avaliação do estresse oxidativo. Será que vai adiantar tomar medicamentos, vitaminas? Será que eu tenho que ir para uma cirurgia? Será que eu tenho que fazer fertilização? Estes exames atuais já me norteiam para que lado eu vou ir, para indicar o melhor para esse paciente. Então, hoje em dia, a gente tem exames fantásticos, sofisticados e que nos dão uma ideia melhor do tipo de tratamento melhor para aquele casal, né, Leonora? Perfeito. Isso muito aí. Bom, muito bom. Derico, tem mais alguma coisa agora para a Leonora? Tem alguma pergunta ou não? Tem mais uma pergunta aqui. A Cláudia disse, sou fitness, me cuido, me alimento bem, vou para a academia, meus exames de sangue e colesterol estão normais, quer dizer que comigo está tudo bem? Então, esse não sei se o pessoal entendeu, se o pessoal ouviu a pergunta. Sim. Então, a pergunta da Cláudia, né, foi o seguinte: me exercito, vou para academia, sou fitness, fiz a minha revisão, pelo que eu entendi ali, fiz a minha revisão ginecológica, fiz exame de colesterol, tudo aquilo que se faz lá anualmente, está tudo ótimo. Significa que eu estou bem, significa que eu tenho toda a chance para engravidar, que está tudo bem da minha fertilidade também. Não necessariamente, né? Tudo isso é ótimo, é muito bom. A gente falou antes, tudo que dá para fazer para melhorar a nossa fertilidade. Mas tudo isso não tem uma relação direta. Não significa que, se eu tenho tudo isso, automaticamente a minha fertilidade vai estar boa. Existem exames específicos que eu tenho que fazer de fertilidade
para saber se realmente eu sou fértil ou não, eu tenho maior chance de engravidar ou não. Então, isso é muito importante. E, de novo, a gente tem que pensar sempre na idade da mulher. Eu gosto de falar assim, né, que, infelizmente, a gente ainda não tem o botox pro ovário, né? Porque a mulher chega no consultório da gente, fitness com tudo, tu olha, a pessoa diz assim, doutor, tu olha ali, tu vê a idade, daí tu olha para a paciente e diz, não pode ser essa aqui. Está dizendo 40, mas eu olho, ela parece ter 30? Não pode ser, né? Porque não é nem por causa do botox, mas por causa de tudo isso, toda essa qualidade de vida que as pessoas estão dando muita importância e que é ótimo, né? Só que, infelizmente, na hora que a gente vai fazer o exame da reserva de óvulos, aí ali não vai mostrar o que parece, vai mostrar o que é ali. E é o quê? 40 anos, na maioria das vezes. Então, isso é uma ótima pergunta, porque tem que fazer tudo isso? Tem. Mas, além disso, se quer engravidar, tem que ir atrás do especialista e ver da fertilidade. Eu acho que isso é importante, isso é uma mensagem muito interessante para casa, né, Leonora? Que a gente tem que fazer o nosso dever como casal que está tentando engravidar, por exemplo, um casal de 30, 35, 40 anos, tem que fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? Alimentação de boa qualidade, exercício físico, evitar fumar, evitar bebida e álcool em excesso, tirar do sedentarismo, não ficar obeso. Esses preceitos básicos, eles são fundamentais para aumentar a chance de sucesso na hora de conseguir engravidar. Não quer dizer que você é obeso, você não vai conseguir engravidar, não é isso. Mas vamos tentar aumentar essa chance. Por outro lado, isso é o mínimo necessário. Não quer dizer que tu, estando tudo bem contigo, colesterol bom, glicose boa, tu vai conseguir engravidar. Ou seja, mas o meu corpinho, eu tenho 42, mas eu tenho um corpinho de 30. O ovário, ele sabe que tu tem 42. Tu não tem um corpinho de 30. Essa é a grande verdade. Então, a gente não pode se basear simplesmente nisso para dizer, beleza, não tenho problema. Tá tudo certo comigo, né, Leonora? Isso aí. Bom, pessoal, então assim, a gente finaliza, eu acho que a gente vai finalizando, né, sobre esses aspectos que eu acho que são importantes, que as pessoas têm que ter ideia em casa. Se você está tentando engravidar há 1 ano, tendo relações sexualmente ativas, sem nenhum método contraceptivo, e você tiver uma idade de 35 anos, 36 anos, e não tiver nenhum fator que já predisponha a uma infertilidade, ou tu já saibas que tu tens alguma dificuldade para engravidar, ou seja, já num casamento anterior teve dificuldade para engravidar, por que agora vai ser fácil? Procure um médico. Pode esperar até 1 ano, mas a partir daí procure um especialista. Mas se você tiver uma idade um pouquinho mais avançada, chegando, 37, não é nem tão avançado, né, Leonora? 37, 38 anos. Uma guria de 37, 38 anos, muitas vezes nem achou o príncipe encantado, né? Mas 37, 38 anos de idade e está tentando engravidar, não deixe 1 ano. Espere no máximo 6 meses e procure um especialista para que se consiga maximizar a chance de sucesso para conseguir, então, que o sonho da maternidade chegue o quanto antes, né, Leonora? Isso aí, diria até mais. Acima dos 35, eu já estou dizendo, já vai procurar 6 meses acima dos 35, não engravidou, vamos ver o que pode estar acontecendo. Para não chegar lá na frente e ter um dissabor, né? Ter uma surpresa extremamente desagradável. Isso aí. Muito bem, então hoje ficamos por aqui, mas se você, assim como a Cláudia, a Cristiane, as pessoas que entraram em contato, tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato pela caixinha do Instagram, que no próximo episódio a gente vai responder as perguntas. Será um prazer responder essas perguntas e a gente faz questão que vocês perguntem. Afinal de contas, a gente está aqui tentando desmistificar os tratamentos de fertilidade. Esse é o nosso objetivo. Perguntem, entrem em contato, será um prazer e eu tenho certeza que se a gente não consegue responder todas as perguntas, no próximo episódio, nos outros a gente vai responder com certeza. Até lá, pessoal!